bora lá, meu povo. Tiveram essa semana na prática, né? Identificação de copos. Lembram como faz o processo inicial? A gente vai entrar no capítulo 13, tá? Que são estafilococos, certo? Estafilococos são copos gram-positivos, certo? Então aqui a gente já saiu dos bacilos gram-positivos. A gente está na mesma linha dos grãos positivos, mas agora a gente trocou a morfologia, tá? Então, para a gente falar de copos gram-positivos, a gente tem dois grupos de interesse clínico. A gente tem os estafilococos, tá? Que eles se subdividem depois em 3 espécies de interesse clínico, e a gente tem os streptococos, também tem a sua subdivisão de interesse clínico. Inicialmente a gente vai focar hoje em estáfilo. A gente vai começar hoje e não vai conseguir terminar. Na semana que vem a gente finaliza esse e já vai para os estréptos, tá? Quando a gente fala dos copos gram-positivos, a gente tem provas laboratoriais que a gente tem que fazer para identificação. Qual é a primeira prova de identificação que a gente tem que fazer? Grão. Grão vai ser a nossa primeira prova de identificação, que vai separar em gram positivo, gram negativo, e através do gram eu vou conseguir visualizar morfologia e agrupamento. Então eu vou ver, tá? Com esse aspecto. Quando eu falo de estáfilo, que aspecto que vai ter? Que tipo de agrupamento vai ter? Cacho de uva. Cachinho de uva, racimo de uva, né? São copos desorganizados, agrupados de uma maneira desorganizada, que a gente chama de racimo de uva, cachinho de uva, certo? E os estreptos, como os estreptos estão organizados? Ordenadinhos, né? Organizados em colar de pérola, né? Um do ladinho do outro perfeitinho. Quando a gente traz para o laboratório, tá? Da parte médica, do diagnóstico, a gente tem etapas a se fazer. A primeira, gram, perfeito, tá? Fiz o cultivo, fiz a identificação, fiz o gram, tá? No gram eu vou visualizar o quê? Gram positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, minha primeira prova diagnóstica vai ser gram, que vai ser positivo. Depois eu vou realizar o teste da catalasa, tá? Teste da catalasa, tá? Porque catalase positivo? Também me dá o resultado positivo, tá? E negativo. Quando eu falo de positivo, eu estou falando de estáfilo, tá? Negativo externo. Quando eu falo de negativo, eu estou falando de estrépito, tá? Então, a catalasa já vai me diferenciar se é estáfilo, se é estrépito, tá? Agora, o que é catalasa? É O que aquele é que uma você catalasa? O que é adiciona. catalasa? É uma enzima biocatalisadora. É uma enzima que a gente tem na membrana das nossas hemácias presentes, tá? E as bactérias, algumas bactérias também apresentam, tá? No caso dos copos que a gente está falando, o que apresenta é os estáfilos, tá? Ela vai converter o quê? Peróxido de hidrogênio. Então, nossa H2O2. O que é peróxido de hidrogênio? Água Você usa oxigenada. para colorir pelo, cabelo, né? Água oxigenada, tá? Então, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, é nossa água oxigenada. Ela vai converter. Então, a bactéria tem o potencial de converter essa molécula aqui, tá? Ela vai quebrar essa molécula em uma molécula de água mais uma molécula de oxigênio, tá? Então, sim ou sim, sempre vai ter essa quebra. Em laboratório, vocês chegaram a fazer essa semana ou só tiveram teoria? Teoria também? Perfeito. Quando a gente pinga uma gotinha de água oxigenada, tá? Geralmente a gente coloca na lâmina. A gente coloca a gotinha da água oxigenada, pega a bactéria, coloca ali. Instantaneamente tem essa reação, tá? Aqui. Instantaneamente eu tenho a liberação de oxigênio, tá? Esse oxigênio dá o aspecto de borbulha, de efervescência, tá? Na minha lâmina. Ocorreu isso? Positivo. Não ocorreu isso? Negativo, tá? Então não formou bolhas, estou falando de estrépito. Aí eu faço o que hoje? Ignoro. Aula de estrépito, estáfilo, né? A gente foca nos positivos. Então, catalasa positivo, estafilococcus, tá? Agora, eu tenho 3 estafilococos de interesse clínico, tá? Eu tenho 3 estafilococos que sim ou sim a gente acaba esbarrando na nossa clínica, tá? E a gente tem que dominar. Quais são eles? Estafilococcus aureus, Staphylococcus saprofítico e Staphylococcus epidermidis, tá? São os 3 estafilococos que a gente tem de interesse clínico. E
são 3 estafilococos que a gente tem que aprender a diferenciar, tá? Então, até aqui, quando eu falo catalasa positiva, estou falando estáfilo. Eu sei qual é qual? Não. Eu sei que é estáfilo. Os 3 estão no mesmo bonde, tá? Então, os 3 estão juntos ali. Aí eu preciso fazer a diferenciação. A diferenciação eu faço através da coagulasa. O que é coagulasa? Vai gerar um fator de coagulação. Vai ficar. O que é coagulasa? Como é que fala? É uma Vamos lá. enzima. O que é catalasa? É uma enzima, Uma doutor. enzima. Agora vou de novo. O que é coagulasa? Uma enzima. Ó, estamos sabidos hoje, né? Então, coagulasa também é uma enzima, está presente ali nessa bactéria. O que a coagulasa vai fazer? Tá? O que essa enzima vai fazer? Estímulo da Coagulação. coagulação, tá? Só que maneira? Ela vai converter fibrinogênio em fibrina, tá? Em imuno. Vocês já tiveram cascata de coagulação? Não. Anota, tarefa para casa, semana que vem. Vocês vão estudar cascata de coagulação, tá? Semana que vem a gente vai discutir cascata de coagulação, certo? Isso aí é uma coisa importante que vocês precisam dominar, certo? Cascata de coagulação são 14 cofatores. O nome é sugestivo, é uma cascata. O fator 1 ativa o fator 2, que ativa o fator 3, que ativa o fator 4. Cada fator é uma coisa diferente, tá? Cada fator tem patologias envolvidas especificamente neles. Quando eu falo de coagulasa especificamente, 2 estafilococos, tá? Aqui que gera coagulasa positiva, tá? Esse micro-organismo, ele pula os 7 primeiros fatores da cascata. Ele vai lá para o 8º, que é a ativação da fibrina. Que ele converte essa fibrina, tá? Esse fibrinogênio, perdão, em fibrina, tá? Então ele pula essa parte inicial, que é onde o organismo reconhece o processo da formação do trombo, tá? Fazendo com que o organismo apresente trombo sem saber que está tendo trombo. Tá? Vocês acham que isso é bom ou isso é ruim? É ruim, né? Por quê? Quando eu falo de coagulasa positiva, qual dos 3 estáfilos eu tenho coagulasa? Áureos. Áureos, tá? Estafilococcus aureus é coagulasa positiva. Por que eu tenho que saber esse conceito da coagulasa? Tá? O que isso vai influir para mim? Tá? Coagulada. O porquê que eu tenho que entender esse conceito, tá? Vamos para a prática. Como que a gente faz na prática primeiro, antes do conceito geral? Coagulasa no laboratório vocês vão fazer de 2 maneiras. A gente tem coagulasa livre, tá? Que leva 20 segundos para ficar pronta, e a gente tem a coagulasa conjugada, que é de 2 horas a 24 horas, tá? De duração. Inicialmente a gente faz a livre. Por quê? Se a livre dá positivo, já é áureos, tá? Em 20 segundos já cheguei no meu diagnóstico. Que maneira que a gente faz? A gente pega uma lâmina, tá? Bonitinha, coloco uma gotinha de plasma e uma gotinha da minha amostra, que eu vou misturar, homogeneizar. Todo mundo aqui já viu leite coalhado? Já, né? Ou tem alguém que é de apartamento para saber que leite estragado? Era mentira, não sai da caixa. Show. Tá. Ele era mais pobre que nós. Tá? Vamos lá. Então, quando a gente faz essa mistura, tá? Essa homogenização, os coágulos que vão formar a coagulasa, tá? São microcoágulos que vão formar nessa lâmina. Vai ter o aspecto do leite coalhado. É como se a gente olhasse o leite, pegasse um leite coalhado e colocasse num vidro, a gente não vê aqueles microgrânulos, né? Esse aspecto que a gente vai visualizar na minha lâmina. Formou isso, já é positivo, tá? Já falo que é Staphylococcus aureus. Não formou, aí eu tenho que partir para a conjugada, tá? Eu não posso falar coagulasa negativa com essa técnica, tá? Coagulasa negativa, eu só dou o diagnóstico de coagulasa negativa depois de 24 horas,
Tá? Enquanto não totalizar as 24 horas, eu não posso fazer esse diagnóstico. Só que eu não vou ficar essa lâmina, tá, parada aqui. Aí eu parto pro meu tubo, pego um tubo de ensaio, tá? Vou colocar de 3 a 5 ml de plasma ali dentro, homogenizo a bactéria, coloco na estufa de 37 a 39 graus. Por que dessa temperatura? De 37 a 39. Temperatura similar do corpo. Hã? Por quê? Vamos jogar aqui pro seu. Vamos colocar mais som que a gente aqui. Você, tá com muita cara de que não vai acordar nada. Por que 37 a 39 graus? Só o colega. Faz a noite. Vai descer do corpo, da temperatura corporal. O corpo não pode ficar variando, né? Tem que ter um excesso de temperatura. Então, essa temperatura é para simular como se estivesse na corrente sanguínea, tá? Então, de 37 a 39 graus vai ficar paradinho ali. Somente plasma, tá? Se eu estou trabalhando somente com plasma, que tipo de coágulo vai ser formado? Coágulo sanguíneo? Vai ter células no meu plasma? Não. Vai? Vai ter célula no nosso plasma? Não tem célula no nosso plasma, né? O plasma é só o plasma, né? Então vai ser um coágulo acelular. É um coágulo somente de redes de fibrina, tá? Porque plasma não tem célula. Quando a gente fala coágulo, todo mundo acredita que imagina aqueles coágulos de sangue, né? Vermelhos, né? Com aquelas coisas lindas, né? Para se ver, não para se ter, né? Então, todo mundo fala de coágulo, imagina aquilo. Quando eu falo de plasma, é um coágulo acelular. É um coágulo transparente, é um coágulo exatamente da cor do plasma, tá? Então, não tem uma diferença de cor, certo? Então, tem uma dificuldade na interpretação, na visualização. Na hora de eu visualizar esse coágulo, eu coloco ali, semeio essa bactéria, coloco na estufa por 2 horas. 37 e 39 graus, nessa variação de temperatura. Depois eu vou retirar da estufa e eu vou analisar, tá? Tenho 2 maneiras de fazer. Posso olhar o tubo agitando ou eu inclino o tubo e visualizo o coágulo no fundo, tá? Lembram lá de matemática, física, que vocês estiveram na escola? Mecânica de fluidos? É? Não? Ah, pois estão tendo geofísica agora. Quem não lembrava está estudando, né? Mecânica de fluidos. Líquido, tá? Ele é mais fluido. Então ele tem, né? Vai correr a ponta do meu tubo. O coágulo faz o sentido oposto. Vai para o fundo, porque ele é pesado, ele é sólido. Então, para a gente visualizar, porque parado é da mesma cor, é um coágulo transparente. Se ele é da mesma cor do plasma, ele é um coágulo transparente, que a gente fala. Então, eu preciso ter uma movimentação. Quando eu inclino o meu tubo, o plasma sobrante, ele vai tentar sair do meu tubo e o coágulo faz o sentido oposto. Aí eu consigo visualizar o coágulo no fundo do meu tubo, tá? Primeiro eu faço com 2 horas, deu positivo, áureos, não deu positivo, volto mais 2 horas esse tubo para minha estufa. Vai totalizar 4 horas. Deu positivo, áureos, não deu positivo, ainda não é negativo. Aí eu volto depois dessas 4 horas por 20 horas na estufa. Para fechar, 24 horas, um dia, tá? Depois de um dia, se não formou coágulo, aí sim eu falo que é coagulasa negativa, tá? Por que eu tenho que esperar 24 horas? Sabe por quê? Não? Vou falar para vocês na prática? Não. Vamos falar na Santa Cruz. As pessoas estão reclamando da sua aula, estão falando que você não está dando aula. Vai causar uma confusão, não estou fazer nada. Mente vazia, oficina do diabo, né? Por que de 24 horas? A gente tem algumas bactérias que são, que a gente chama de coagulasa lenta, coagulasa tardia. Ela necessita desse tempo de mínimo de 24 horas para formar um coágulo, tá? Então a gente tem a coagulasa rápida, que em 20 segundos entrou em contato e já formou, né? E a gente tem essa coagulasa tardia, certo? Então a gente tem esse tempo aumentado, né? Entendeu? Tá?
Então bora lá. Por que a gente tem que saber de coagulase? A gente, como médico, a gente precisa dominar isso daqui? Não. A gente precisa uma vez na vida ter visto e entender o conceito, né? Agora a gente precisa dominar o conceito aqui, né? Por que a gente tem que saber o que é coagulase, o que é catalase? Vamos lá. O que eu tenho que dominar a coagulase? O conceito da coagulase. Qual que é a coagulase positiva? Staphylococcus aureus, tá? E coagulase negativa vai ser quem? Os dois. Hã? Saprofítico. Saprofítico ou epidermites, Epidermites. né? Agora, por que eu tenho que dominar esse conceito pro aureus da coagulase? Se é só ele que tem isso. Tratamento? Medicação? Será? Sei, vamos ver. Vamos jogar esse quadro. Lembram da diferença de bacteremia e sepse? O que é bacteremia? Gente, foi agora B1. O que é bacteremia? É quando a gente tem a presença do micro-organismo na corrente sanguínea e a ausência de sintomatologia. O que é sepse? É a bacteremia com sintomas, tá? Então, qual que me preocupa mais? Sepse. Vamos jogar que meu paciente está com uma sepse por aureus. O que eu, como médico, tenho que pensar? Vamos lá, vamos usar a cabecinha de vocês. Pós-prova, sei que está meio xoxo, capenga, sem o raciocínio, mas vamos tentar, né? Sepse, eu tenho que tratar o meu micro-organismo, a minha bactéria, correto? Sepse apresenta sintomatologias que eu também vou tratar sinais e sintomas, correto? O que a mais disso a minha bactéria pode causar? Coágulo, que as outras bactérias não provocam. Então eu tenho que entender que Staphylococcus aureus é indutor de coágulo, né? Vai formar trombo. E eu tenho que entender que tem rápido e tem lento. tardio, lento, tá? Então por isso que eu tenho que dominar este conceito, porque este conceito vai me influir, que nem o doutor falou, no tratamento. Porque eu tenho que entrar associado com antitrombolítico, tá? Porque se eu não tratar trombo, essa bactéria está ali presente fazendo o quê? Convertendo fibrinogênio em fibrina, fibrinogênio em fibrina. O que essa fibrina vai fazer? É como se fosse uma fita 3M, aquela dupla face. Qualquer coisa gruda em qualquer lado, ela está liberando aquilo ali. Aquilo está indo na corrente sanguínea, colando em tudo que aparece, formando trombos, coágulos, tá? Qual é o problema desses coágulos? É ruim ter a formação do coágulo? Só a formação do coágulo? Só a formação não. Qual é o problema do coágulo? Aonde ele obstrui, tá? Lembra, Satanás age na vida da gente, né? Então, ele sai circulando. O problema vai ser aonde ele para. Aonde esse coágulo parar, que vai ser a complicação associada a Que ele. o estrago vai estar Tá? Então, formou um coágulo, parou no meu membro inferior, eu tenho uma complicação X. Formou um coágulo, tá? Obstruiu um vaso, tá? No coração, eu tenho uma complicação X. Formou um coágulo, parou, obstruiu um vaso no cérebro, eu tenho uma outra complicação. Então vai depender da onde esse coágulo para a complicação. Então por isso que eu tenho que dominar esse conceito para me evitar, tá, surpresas no meu tratamento. Isso só no áudio ou também entraria no... Hã? Isso só no áudio? O áureus. O áureus é o único formador de coágulo, tá? Indutor, no caso, coagulase positiva. Tá bom? Tranquilo? Por que dominar o conceito? Mal menos? Mal menos, mal menos. saber Tá. que horas Hã? vai formar coágulo. O áureus é o único que forma coágulo. Agora, sobrou 2, tá? E todos esses testes aqui que eu passei para vocês, a gente chama de analista dependente. O que é um teste analista dependente? Precisa de um profissional específico. Hã? Precisa de um
profissional específico para analisar em aula. Precisa de uma pessoa específica? Será? Analista o quê? Analista dependente. Quando eu falo que um resultado é, né, o exame é analista dependente, eu estou falando que aquele resultado depende daquela pessoa, do que ela está vendo. São resultados macroscópicos. Aqui, se eu enxerguei roxo, eu falo o que no grano? Positivo. Se eu enxerguei rosa, Negativo. não depende do que eu estou vendo? Catalasa, se eu enxerguei gás, se eu enxerguei formação de bolha, positivo. Se eu não enxerguei formação de bolha, negativo. Coagulasa, que cor que eu falei que era o coágulo? Que forma não. Transparente. E se eu enxerguei um coágulo onde não tem? Porque eu falei que é um coágulo acelular, que é um coágulo transparente. Por isso que a gente tem que dominar essas etapas. A gente não precisa saber realizar passo a passo, mas a gente tem que saber que essas análises aqui são analistas dependentes. Depende do que a pessoa está vendo. Se ela enxergou um coágulo, ela vai falar que é positivo. Se ela não enxergou um coágulo, ela vai falar que é negativo. Né? Lembram lá, vamos voltar um pouquinho no tempo para vocês, alguns um pouco mais, outros ontem, né? Quinta série. Vamos voltar lá na quinta série. Matemática. Matemática da quinta série. Lembram? Lembra do negócio chamado prova real? O que é prova real? É um exercício que a gente faz para confirmar o resultado. Né? Voltei, apelei muito na quinta série. Tá? Aqui a gente também tem, tá, prova real para confirmar o diagnóstico. Por quê? Estes testes são analistas dependentes até aqui. Tá? Aí eu tenho que fazer uma prova real, porque se eu enxerguei um coágulo onde não tinha, tá? Eu não posso emitir um laudo só com o que eu acho que eu vi. Tá? Aí a gente faz a prova real para confirmar esse diagnóstico. Qual que é a prova real para confirmar esse diagnóstico? Você faz novamente. De novo? E se eu estou num surto psicótico, eu vou ficar toda vez vendo um coágulo fazendo? Vou morrer fazendo? Não, mas a prova real não seria isso? Você fazer novamente para... Vamos voltar na quinta série. Foi ontem que você fez quinta série. Mas pô. Ah? Você vai fazer os testes em ordem inversa. Ô, doutor. Vamos ali. Prova real na matemática. A gente faz lá, tá? Uma soma. A gente usa uma fórmula matemática. Chegou no resultado X. Para você confirmar aquele resultado, você não usa a mesma fórmula. Você usa outra fórmula. A inversa. Né? Por isso que eu falei da prova real. Olha, ó, pelei agora, né? Vocês nem lembravam disso, gente. Né? Quando a gente fala prova real que é para confirmar, eu vou usar outro método para confirmar esse resultado. Porque se eu usar o mesmo método, ele não é tendencioso? Se eu enxerguei um coágulo, eu vou esperar, se eu realizar de novo, eu vou esperar ver o quê? Um coágulo, tá? Às vezes eu nem vou enxergar o coágulo ali, mas como eu vi antes, eu falo, não, ué, não enxerguei agora? Se tinha antes, tem agora também. Né? Agora, vou falar que eu errei? Né? Jamais, a gente não erra, a gente se equivoca. Né? Então vamos aqui. Como que a gente confirma esse diagnóstico? Tá? Como? Lembra? Alguém lembra? Não. Como que a gente confirma esse diagnóstico aqui? Através do teste do Invisível. manitol. Agora tudo faz sentido. O que é o manitol? O que é o teste do manitol? Agar-manitol. É aquele que tem o excesso de agar-manitol é um sal. agar específico para crescimento de estafilococcus aureus. É um agar de cor rosa, Vai ficar amarelinho. que o aureus, o estafilococcus aureus, é o único que consegue converter este salmanitol, que está dando a cor rosada, tá? Ele passa de rosa para amarelo. O estafilococcus aureus é o único que faz essa conversão, tá? E a colônia dele cresce dourada, tá? No agar-manitol.
Diga, doutor. Por que não faz direto essa prova real para descobrir se a doença realmente está? Se realmente é essa bactéria e tem que fazer aquela Você tem que saber se é Porque verdade. tem etapas, você tem que fazer um a um, tá? Sempre você tem que seguir essas etapas. Sim ou sim, você não pode pular. Porque se eu vou direto pra cá, tá? Do manitol, eu não sei se ele forma coágulo. Não sei se é Por mais que ele dê positivo aqui, tá? Eu não sei se ele é coagulasa lenta ou rápida, tá? Porque nós, como médicos, o que a gente faz? A gente solicita cultivo. Quem vai fazer essas etapas? O biomédico, quem tiver no laboratório lá de plantão, né? A gente tem que entender que são testes analistas dependentes. A gente vai receber o resultado, não vai? O laudo. O laudo vai vir. Staphylococcus aureus, tá? E se ele for coagulasa lenta, vem na observação. Tá? Aí vem descrito, tá? Coagulasa tardia, coagulasa lenta. Você vai olhar aqui e fala, que diabo é isso? Coagulasa. Ah, vou ignorar, só foca no alto. Né? É uma observação importante pra gente. Por isso que eu falo que a gente tem que dominar os conceitos e saber aplicar. A prática, a gente tem que ter visto uma vez na vida e saber por que demora as coisas para vir pra gente. Né? Por que demora 7 dias no cultivo? Né? Ah, povo preguiçoso, é de 18 a 24 horas para crescer uma bactéria. Por que demora 7 dias? Porque quando você pega a amostra, você não sabe se vai crescer uma cultura pura ou uma cultura mista. Né? A maioria sempre cresce mista. Aí você tem que pegar do que cresceu e isolar de novo. Né? Aí é mais 24 horas. Né? Aí você vai fazendo todos esses testes aqui, né? Coagulasa, 24 horas. Né? Então, sempre tem tempo envolvido. Por isso que a gente tem que entender o trabalho dos outros. Por isso que é uma equipe multidisciplinar. Todo mundo tem o seu papel importante. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um ocupa exatamente o seu papel. Tá? Você tem que saber respeitar o serviço dos outros. Tá? O que o manitol vai me dizer? Se é aureus realmente. Se eu semear, tá? Tem o agar lá, rosa. Ele é um agar cor de rosa mesmo, cor rosada mesmo. Tá? Você vê essa bactéria lá. Cresceu bactéria no agar, mas não passou, não mudou de cor, continuou rosa. O que significa? É negativo, tá? Significa que é coagulasa negativa. Coagulasa negativa, a gente tem dois: saprofíticos e epidermídeos, tá? Então, manitol positivo, aureus. Tranquilo? Então, aureus, tá? É todo positivo. Na vida de vocês têm que ser aureus, todo positivo, tá? Mas com potencial para matar. Tá? Seja positivo, seja besta, tá? Então, áureo sempre grava. Todo teste que a gente faz no áureo sempre vai ser positivo. Positivo, positivo. Áureos não tem nenhum teste negativo quando a gente fala da identificação dos copos. Tranquilo? Essa parte? Vamos aqui. Fiz o manitol e fiz a coagulasa, os dois deram negativos. Então eu tenho dois, tá, de interesse: epidermides e saprofítico. Preciso diferenciar os dois? Precisa para saber quem tem sensibilidade ou não. Preciso, né? Porque eles são diferentes, eles provocam clínicas diferentes, tá? Tem o epidermides e o saprofítico, tá? Eu vou realizar o teste da nova biocina. Nova biocina é um antibiótico, tá? Nada mais é o teste da nova biocina do que um antibiograma. Vou semear a bactéria, tá na minha placa, vou colocar o disquinho da nova biocina ali e vou visualizar, tá? Na hora que eu vou visualizar, eu vou ver o crescimento. Vai ter a formação de um halo, um círculo em volta desse disco, que o tamanho desse círculo vai me dizer se a bactéria é sensível, intermediária ou resistente, tá? Se for resistente, eu estou falando de saprofítico, tá?
Saprofítico está associado a quadros de infecções urinárias, tá? Lembra o S de safadinho, gênito urinário? Ele está naquela região ali, tá? Ele é safadinho, tá? Então, saprofítico associado a infecções urinárias. Epidermites está associado, tá, a quadros de órtese e prótese, tá? Pós-operatórios, então o paciente teve a lesão, tá, da operação, fez colocação de uma órtese, de uma prótese, tá? Sonda qualquer coisa que a pessoa não nasceu com ela e foi colocada, tá? Contaminou aquilo ali. Epidermites tem um potencial muito grande de criar biofilme, tá? É quando a colônia da bactéria ela cresce em volta, envolvendo aquela órtese, aquela prótese, tá? Então ela cria aquele biofilme, tá? Muito associado a essas colocações. Então a gente tem diferença. Estafilococcus, tá mais associados à contaminação de pele. Eu sei que confunde o nome epidermite, todo mundo já associa pele, né? Já joga direto ali. Mas a gente tem essa diferença, tá? Então, epidermites vai ser sensível à nova biocina e o saprofítico vai ser resistente. Tranquilo essa parte? Esses conceitos? Mais ou menos? Ou não? Dá pra ir. Hã? Ele é pós-operatório. Ele está associado a procedimentos cirúrgicos, tá? Que você tem o rompimento da pele pelo processo cirúrgico e quando você tem a contaminação local, tá? Da zona afetada e afetação de contaminação da órtese e da prótese mesmo A colocada. doutora Santana Aí seja falou o que ele for, estava diretamente tá? De órtese ou relacionado, né? prótese O agregada, como chama que ela tá? falou? O nome lá? De boa? Era catéter. Ao menos? Anotaram para a semana que vem vocês trazerem cascata de coagulação? Sim. Hã? Estudem cascata de coagulação. Semana que vem vou escolher aleatório para fazer pergunta. Crê em Deus, Pai. O último também? Certo? Semana que vem eu dou o slide completinho desse aqui e o próximo.